Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Luciana é empresária e mora em Curitiba. Num certo dia, durante uma meditação, ela teve uma EQM em que foi dito a ela que, para viver, você vai ter que morrer. 4 meses depois, por conta da asma e da baixa oxigenação, ela teve uma infecção generalizada e foi parar na UTI. Logo ao sair, ela teve uma outra experiência mística e, entre tantas outras coisas, ela entendeu que todos nós precisamos reconhecer e limpar as nossas sombras. Vamos conhecer a história da Luciana? Como temos feito, dividimos essa entrevista em 2 partes, ambas publicadas hoje, sendo que na primeira parte ela nos conta a sua EQM e na segunda parte nos conta outras experiências e também responde às nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deem o like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história da Luciana? Bom proveito! Boa tarde, Luciana. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras histórias também. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz e onde você está falando e não nos poupe nenhum detalhe dessas experiências, porque esses detalhes nos ajudam muito. Muito obrigado mais uma vez e a palavra está com você. Eu que agradeço, Carlos. Eu já ouço o seu canal há um bom tempo, né? Já tive algumas experiências incríveis, incluindo uma experiência de EQM, mas há uns 5 dias mais ou menos eu tive um chamado de procurar vocês e contar a minha história, né? Eu sou a Luciana Proença, sou de Curitiba, sou empresária e de 1 ano e meio para cá minha vida deu uma reviravolta aí que eu acho que essa história para muita gente pode ter algum sentido. Então eu acho importante a gente compartilhar. Então, Carlos, eu desde pequena eu tenho uma questão de mediunidade, mas muito pouca coisa, assim, sabe? Eu sentia muito quando a pessoa era muito ruim. Então eu já tive algumas situações que eu não consegui nem ficar no lugar, assim. Algumas pessoas chegavam, eu começava a chorar e saía, e eu sempre entendia que a energia daquela pessoa era muito pesada para mim. Mas nada mais que isso, assim, era uma mediunidade bem leve, digamos assim, né? Até que um belo dia, isso faz uns 4 anos mais ou menos, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu sempre quis ser mãe, né? Eu, meu marido, mas infelizmente a gente teve 7 abortos, 1 por ano. A gente foi tentando e antes do 2º mês de gravidez eu acabava perdendo esses bebês. Então foram 7 anos bem difíceis, né? Pra gente por conta dessa história. E a gente resolveu fazer uma fertilização in vitro, pra gente fazer uma análise genética, né? Pra colocar um embrião bom, um embrião saudável. Mas mesmo assim com muito medo, né? Porque é um custo muito alto, é um tempo muito comprido de tratamento, tão difícil tanto fisicamente quanto psicologicamente, financeiramente, mas a gente resolveu topar para a gente construir nosso sonho. E uma bela noite, assim, eu estava dormindo e eu tive um sonho muito lúcido, que para mim é muito fácil decifrar, né? Quando é um sonho real e é um sonho que não é um sonho, né? É um sonho que é uma mensagem, porque ele tem um nexo, ele tem um começo, meio e fim. Eu sinto cheiro, eu sinto emoção, então é totalmente diferente de um sonho convencional. E essa noite eu já tinha feito a fertilização, né? O meu embrião, ele estava congelado, como era no começo da pandemia, a gente não pôde colocá-lo, ele teve que ficar, né, congelado um tempo, porque os hospitais fecharam todos, né? E eu sonhei que eu estava num gramado e chegou um senhor para mim de cabelo branco, de roupa branca, e falou que eu podia fazer qualquer pergunta que ele iria me responder. E eu falei, olha, que interessante, então eu tenho uma pergunta. Eu queria saber por que eu sofri tanto esses últimos 7 anos, né, com esses 7 abortos e, poxa, eu tinha sido, acreditava eu, né, uma pessoa boa, né, então por que eu teria que passar por tudo isso? E daí ele pegou na minha mão e falou assim, eu não vou te falar, eu vou te mostrar.
Imediatamente, assim, eu fui transportada para um local que eu sentia que era década de 30, 40, não mais que isso, assim. E eu vi uma mulher muito elegante, assim, e ele falou assim: essa mulher é você. E o engraçado, Carlos, é que ele me repetiu o nome dela. Ele falou assim: o seu nome era Adriana Pintacilgo. E você era uma pessoa boa. Porém, você tinha um cargo muito alto profissional, coisa que naquela época as mulheres não tinham, né? E você fez 7 abortos porque você não queria ter filho, você queria se dedicar à sua vida profissional. E daí eu vi a cena, assim, daí ele bateu nas minhas costas e falou assim: agora você pode saber disso, porque agora tá pago. E eu lembro que eu acordei, né? Acordei meu marido, falei assim: nós vamos colocar esse embrião. Ele falou: mas amor, você tá preparada? Porque a chance é de 20%, né? Não é uma grande chance. Eu falei: vai dar certo, dessa vez vai dar certo. E contei pra ele o sonho, né? E realmente a gente colocou o embrião, não tive medo nenhum, eu sabia o porquê de tudo aquilo, né? Por que eu passei por tudo aquilo. E a gente colocou o embrião e de primeira deu, e deu tudo certo, e ele veio, hoje ele tá com 3 anos, super saudável, nasceu do dia do ano novo, nasceu de 7 meses, era para fevereiro, mas ele nasceu no dia do ano novo, mas nasceu super bem, não ficou nem na UTI, então nasceu porque tinha que nascer mesmo, né? Então aí começou uma história de sonhos que para mim começaram a fazer muito sentido, assim, né? E um tempo depois eu tenho uma empresa, um buffet de eventos, então a gente trabalha, eu e minha sócia, né, minha irmã, a gente trabalha muito mesmo. E eu tava naquela fase, assim, de criança pequena, meu marido tinha machucado a perna, então ele rompeu o tendão de Aquiles, ele não conseguia me ajudar, né, carregando o bebê e tudo, então eu tava numa fase muito cansada, assim, da minha vida. E um belo dia, o melhor amigo de infância do meu marido veio jantar aqui com a gente, e ele tava tão bem, assim, ele tava com uma energia linda, assim. Eu falei: nossa, Léo, mas você tá tão bem, eu tô precisando ficar bem desse jeito, assim, porque eu tô meio cansadona. Daí ele falou assim: ah, então, eu tô frequentando um grupo de meditação e tá me fazendo muito bem. Eu falei: olha, eu acho que eu preciso disso aí. Ele falou: não, então eu vou te dar de presente um dia, né, e você vai comigo. Eu falei: ai, que delícia, vou sentar lá, vou tomar meu chazinho de camomila, vou ficar quietinha lá durava umas 5 horas, era um período bem longo, assim, sabe? E eu sou muito difícil de meditar, porque minha mente é muito ligada no 220, assim. Falei: não, mas nesse dia eu vou deitar, eu vou me desligar, eu vou meditar, era meditação guiada, né? Então eu vou conseguir fazer isso. E eu lembro que eu deitei no colchonete, assim, com ele, era um grupo muito grande, e eu fechei os olhos, começou aquela música, assim, eu falei: ah, eu vou acabar dormindo aqui, né, porque eu tô precisando ter uma tarde de sono, assim. Imediatamente eu fui transportada para um lugar, Carlos, e era muito, muito, muito real, assim, sabe? Era um gramadão com um lago lindo, e em volta de mim tinha várias pessoas vestidas de branco, elas tinham cabelo branco, olho bem azul, mas eram pessoas com aparência jovem, e eu tava deitada no meio, assim, eles em volta de mim. E de repente eu comecei a sentir muita falta de ar, porque eu sou asmática. E eu falei assim pra eles: vocês podem pegar minha bombinha porque eu não tô passando bem. E eles falaram assim pra mim: você não precisa de bombinha. Eu falei: eu preciso sim, porque eu não tô passando bem. Isso eu posso ter um colapso aqui, então eu gostaria de ajuda de vocês. Daí eles olharam pra mim e falaram assim: pois é, só que pra você viver você vai ter que morrer. Eu falei: como assim morrer? Pra você viver você vai ter que morrer. Falei: não vou morrer de jeito nenhum, imagina, tenho um filho pequeno, tenho meu marido, tenho minha empresa, meus pais, não, fora de cogitação. Falei: não vou morrer não. E nisso apareceu para mim tudo muito claro, assim, muito evidente. Era como se fosse um planeta Terra, era uma bola com vários corredores. E daí, nesses corredores, cada corredor eu via uma vida minha. E daí eles me falaram assim: mas essa é só mais uma das vidas que você leva com as pessoas que você ama. E eu lembro que eles foram até sarcásticos, eles falaram assim pra mim: e essa nem é tão boa assim. E mesmo assim você não quer morrer? E todas essas vidas você leva ao mesmo tempo. Eles me falaram, aquilo chamou bastante atenção pra mim, que
não entendia de absolutamente nada disso, né? Eu falei, não, eu gosto dessa vida, eu não quero morrer, não. E eu não lembro o que aconteceu nesse momento, Carlos, mas eles me convenceram e eu aceitei morrer. Deu um branco nessa parte, assim, de como eles me convenceram a morrer. E eu lembro que imediatamente eu fui transportada para uma sala branca, só tava eu vestida de branco numa sala branca sem nada. E eu lembro que eu falei assim, poxa, mas eu fui tão legal a vida toda e agora eu morri. E aquela sensação de amor, de paz, de plenitude que todo mundo fala quando vai pro céu, né? Eu achei que o céu era um lugar mais legal, porque eu cheguei aqui, tá tudo branco, não tem nada, não tem ninguém aqui. Eu vou passar a minha eternidade nesse lugar sozinha, sem nada. Fiquei muito brava, né, com o tal do céu. E daí eles falaram assim pra mim, é porque você não entendeu. Daí eu falei, o quê? Daí era uma voz, eles não estavam lá, tá? Era somente uma voz. Eu falei, o que eu não entendi? Eles falaram assim, que a felicidade, ela não tá nem nas pessoas, nem nos lugares e nem nas coisas. A felicidade, ela tá somente dentro de você. E quando eu ouvi isso, Carlos, me explodiu uma luz em mim, uma luz muito, muito brilhante, e imediatamente eu senti aquela paz, aquele amor, e era um negócio indescritível, assim, era uma sensação muito maravilhosa, assim, foi muito bonito. E daí, de repente, eu saí de lá, né, eu olhei e vi como se fosse um mundo sendo destruído, assim, um mundo como se tivesse um caminhão passando por cima de tudo, assim, sabe aqueles rolo-compressores? E eu fiquei com muito medo. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Eles responderam assim pra mim, a gente está construindo um mundo novo para você. A gente vai ter que construir um mundo novo. E aquilo me acalmou e eu acordei, né? Daí o meu amigo veio, meu amigo que foi comigo lá, e falou, daí, Lu, gostou? Eu falei, Léo do céu, eu morri. Ele, como assim você morreu? Eu falei, eu não sei. Eu comecei a meditar e de repente chegou pessoas e falaram que para eu viver eu tinha que morrer, e eu aceitei morrer e eu morri. Ele, nossa, Lu, não era pra ser tão, né, assim, tão forte essa sua experiência, mas enfim, que legal. E eu saí de lá com aquela paz e aquela felicidade, Carlos. Eu olhava para um beija-flor na rua, eu me emocionava. Eu olhava para uma árvore, eu sentia muito conectada com ela. Eu saí de lá parece que entendendo que a gente está totalmente interligado. As pessoas, a natureza, o universo, tudo interligado. E eu saí de lá sentindo um amor absoluto, assim. Mas eu não ouvia voz nenhuma. Eu ouvi vozes só na hora da meditação mesmo. E passou uns 4 meses, eu muito bem psicologicamente, eu comecei a sentir muita falta de ar. E eu ia no médico, o médico me dava um remédio para asma e mandava para casa, e eu ia de novo. Eu cheguei no médico umas 4, 5 vezes, e eles me davam remédio e mandavam para casa. E chegou numa hora que aquilo ficou muito difícil, assim. Eu tava com muita dor de cabeça por falta de respiração. Eu comecei a esquecer das coisas, porque a minha oxigenação tava tão ruim que eu comecei a esquecer. E chegou um momento que eu tava tão ruim que eu liguei pra médica do meu filho, que era infectologista, né? Falei, olha, eu tô com uma dor de cabeça insuportável, eu não tô conseguindo raciocinar porque eu não tô respirando bem. E eu vou no médico, os médicos de plantão me dão um remédio e me mandam embora, então eu não sei mais o que fazer. Daí ela falou assim, Lu, eu tô muito preocupada, pode ser que você esteja com uma meningite por causa dessa infecção respiratória. Então você faz o seguinte, você vai agora pro Instituto de Neurologia, né, que tem um Instituto de Neurologia aqui em Curitiba, e pede um exame, porque o teu caso pode ser muito grave. Você tá esquecendo e tá tendo apagões, assim, de falta de ar, é muito sério, né? E daí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, pra minha irmã, porque eu não tinha a menor possibilidade de ir dirigindo, e no shopping, aqui perto de casa, tinha esse Instituto de Neurologia. E elas vieram, me buscaram, eu fui, mas na metade do caminho eu parei de respirar. Eu comecei a sufocar e caí no shopping. Aí eu não lembro mais de nada, né? Me contaram que os bombeiros do shopping vieram, me pegaram e foram abrindo caminho na rua para me levar para um hospital de emergência.
Eles foram na frente do carro, né, para não ter trânsito, com a sirene ligada. Chegando lá, eu não sei exatamente o que eles fizeram para eu voltar, né? Eu fiz o exame de meningite e uma médica neurologista olhou para mim depois, né, de um tempão, e falou assim: olha, eu já estava voltando, eu já estava recobrando minha consciência, né? E ela falou assim: Lu, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Eu falei: olha, qual que é a boa, né? Vamos começar pela boa. Pela boa que você não tá com meningite. Mas a ruim é que o teu quadro é muito grave. Você chegou aqui com oxigenação 60. Então, o teu caso é muito grave. O teu exame de sangue de infecção mostrou pra gente que você tá com uma infecção generalizada. Então, você vai pra UTI, né, sem previsão de saída, porque possivelmente você vai ter que ser entubada. Teu corpo não vai aguentar muito tempo, assim, sem as máquinas, né? E eu fiquei apavorada, né, Carlos? Eu lembro que eu até brinquei assim, falei: meu Deus, então prepara o quarto da UTI do lado pra minha irmã, porque vai ter um surto. A gente trabalhava com um evento e era dia 12 de junho, dia dos namorados. E a gente fazia muita festa junina pra empresa. Então eu tava com a semana lotada de agenda, assim. Tinha uma festa no outro dia para 600 pessoas. E tava tudo dentro da minha cabeça a festa, né? Eu não anotei nada. Enfim, fui pra UTI, né? Todo mundo ficou apavorado mas eu fui muito calma, Carlos. Filho pequeno, eu fui assim. A única coisa que eu pedi pro médico foi para levar meu celular por conta do meu filho, né? Para poder pelo menos fazer ligação de vídeo para ele, se eu tivesse condição. E eu fui muito calma pra UTI. Inclusive o médico falava assim: olha, Lu, você tá tomando muito corticoide, né? A tua situação é muito grave, então eu vou te dar um calmante pra você ficar bem. E eu recusava, eu falava: não preciso de calmante, não, eu tô ótima, eu tô bem. E assim, lá eu mal conseguia me mexer, né? Eu, pra fazer a fisioterapia na UTI, que era sentar e fazer alguns exercícios respiratórios, a minha pressão chegou a 5/4, então eu não conseguia realmente levantar, tomar banho, eu tinha que tomar banho na cama, eu não podia fazer nenhum esforço, porque senão minha respiração ficava muito ofegante e a minha pressão abaixava muito. E por um milagre divino eu não precisei ser entubada. O médico disse que não sabe nem como, mas eu não fui entubada. Eu fiquei meio consciente, né, por causa de medicação e etc. Mas eu permaneci ali na UTI 9 dias. Fiquei 9 dias ali. E o mais engraçado de tudo isso, Carlos, é que para mim fazia 3 dias que eu tava ali. O tempo no hospital era totalmente diferente do tempo aqui fora. Então eu passei todo esse tempo lá e eu não parecia, né, que era tudo isso. E eu não lembrei de momento nenhum, Carlos, que lá naquela meditação eu tinha morrido de asma. Não lembrei disso. Não sei porque não me veio à mente. E depois de 9 dias eu fui pro quarto, né? O médico falou: olha, aqui você não tem previsão de alta, porque o teu caso ainda é muito grave. Mas eu vou te mandar pro quarto. Eu tinha um quarto particular, então eu ia ficar mais à vontade lá para receber as visitas, né? Porque na UTI eu quase não podia receber visitas. E eu fui pro quarto e a primeira pessoa que foi ficar comigo no quarto foi esse meu amigo que eu fui fazer a meditação com ele. E ele chegou para mim e falou assim: Lu do céu, que maluquice tudo isso, né? Falei: pois é, Léo, eu sempre tive asma, mas não imaginei que eu ia ficar tão ruim assim, né? A ponto de ir pra UTI, ficar tanto tempo. E ele falou: não, eu tô falando isso porque aquele dia na meditação você morreu de asma. Falei: caramba, eu não lembrei disso. E na hora, Carlos, uma voz me disse assim: e você só não morreu aqui porque você aceitou morrer lá. E me arrepiou inteira. E a partir daquele momento eu comecei a ouvir essas vozes o tempo todo. Lá no hospital, principalmente. Fora aqui também, né? Mas lá no hospital, principalmente, eu comecei a ouvir essa voz. Mas eu não sabia de quem era. Inclusive, isso me assustou muito. Eu cheguei a chamar o meu médico, né? Era um senhor muito bacana. Acho que ele tinha uns 80 anos, assim, mas ele era todo... Chegava o pessoal lá, ele... Namastê. E ele era todo querido. E eu, como psicóloga, eu tenho uma formação de psicóloga, mas não atuo, né? Eu fiquei muito preocupada. Eu cheguei pro meu médico e falei: olha, eu não sei se é medicação, eu não sei se é o meu estado da infecção, mas eu tô ouvindo vozes.
o dia todo. E eu acho que eu preciso de ajuda. Daí ele pegou e perguntou assim pra mim, mas o que você ouve? Falei, olha, eles dizem algumas coisas pra mim. Eles disseram que o planeta tá para passar por uma transformação muito grande, que hoje a gente vive numa terceira dimensão e a gente vai pular para uma quinta dimensão, que vai ser muito melhor essa quinta dimensão. Porém, as pessoas precisam se tratar, as pessoas precisam se enxergar suas sombras e tratar as suas sombras para aguentar viver nessa quinta dimensão, que vai ser uma vibração totalmente diferente. E daí ele me falava que o papel dele ali era me ajudar a tratar a sombra das pessoas. E que ia ter uma mudança, inclusive, de DNA nosso. Mas a gente ia ter que ressignificar muita coisa. E eu fui contando isso pro médico, né? E o médico olhou pra mim e falou assim, não, você não tá maluca. Eu trabalho na UTI e essa é uma história que eu já ouvi algumas vezes. Então eu acho que você, em vez de procurar uma ajuda psiquiátrica agora, eu acho que você deve estudar um pouquinho sobre isso para você entender, porque a sua mediunidade abriu muito, teu terceiro olho escancarou, ele brincou. Então você realmente está tendo essas visões e está ouvindo essas vozes, né? E eu fiquei apavorada. E daí de noite, Carlos, eu ia dormir, eu fechava o olho, eu saía do meu corpo, eu me via saindo do meu corpo e andar no hospital. Mas era um hospital dentro do hospital. Era muito engraçado, assim, porque era corredores com quadros muito bonitos, muito alegres, e tinha gatos e cachorros no hospital. E eu falava assim, gente, eu amo gato e cachorro, mas será que no hospital, na UTI, é bom ter gato e cachorro, assim? Aí passavam as pessoas de branco e falavam assim, não, nesse hospital a gente pode, a gente deve, porque a energia deles é muito pura, é muito limpa. Então eles ajudam a gente. E eu caminhava, eu ia ver os pacientes, eu conversava com as pessoas em volta, né, nos quartos em volta, dentro do hospital, tudo isso dormindo, né, em projeção astral, que até então eu não sabia, nem sabia o que se tratava projeção astral. Uma das cenas que eu lembro do hospital também, que marcou para mim muito, que eu fui lá em cima onde eles têm o heliponto, nesse hospital, que dá para ver a cidade toda, assim, é muito perto do Jardim Botânico, ali dava para ver a cidade toda. E de repente começou a descer uns caminhões, só que eles voavam, esses caminhões, e eles eram abertos, assim, sabe? E eu comecei a ficar indignada com aquilo, e vi as pessoas de branco, eu falei, gente, essas pessoas já estão doentes, e vocês estão levando elas nesses caminhões abertos, com vento, as pessoas vão ficar mais doentes ainda. E eles olhavam para mim e riam. Como assim, o que essa menina tá falando, né? Nada a ver, as pessoas não vão ficar mais doentes. E eu voltei pro corpo. E eu lembro que nesse dia que eu vi nesse hospital, dentro do hospital, eu cheguei para uma enfermeira e falei assim, escute, o que tá acontecendo no hospital hoje? Ela falou assim, Lu, a gente tá com um número, assim, exorbitante de óbitos. Fazia muito tempo que a gente não tinha muitos óbitos. E daí na hora a voz falou assim, aquelas pessoas, elas estavam sendo transportadas para outro lugar, e as pessoas estavam morrendo no hospital, né, e elas estavam sendo levadas nesses caminhões que pareciam naves, assim, mas eles eram abertos para esses outros lugares. E eu achei muito interessante o fato de eu ter visto tantas pessoas e a enfermeira falar que aquela noite foi fora do comum, assim, ela disse que ele fazia muito tempo que não morria tanta gente como naquela noite. E eu saía ajudar, eu saía, ia nos quartos, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu colocava a mão assim em cima das pessoas doentes. E daí eu comecei a receber muitas visitas. E o mais engraçado é que assim, era como se o meu quarto fosse um consultório. Tudo que eu não trabalhei como psicóloga, eu trabalhei ali. As pessoas iam me visitar, né, parentes e amigos, eu tenho, né, graças a Deus, uma carteira muito grande de amigos e parentes, e realmente as pessoas iam me visitar. E elas iam como se fosse horário marcado, só que ninguém marcava horário. E nunca tinha duas pessoas diferentes. Era sempre entrava uma pessoa, saía outra pessoa, e eu comecei a falar para essas pessoas coisas muito íntimas delas. Eles falavam assim, conte sobre a quinta dimensão. Fale que elas precisam se tratar.
Eu não lembro exatamente da onde eu tratava, porque eles me faziam esquecer dessas canalizações, né? Depois eu descobri que eram canalizações, mas eu chegava e falava coisas muito íntimas. Por exemplo, chegava um amigo e me falou assim: ai, Lu, eu tô trabalhando demais, etc. Daí eu olhei para ele e falei assim: você tá trabalhando demais porque o teu pai não foi presente e você quer provar para tua mãe que você pode, né? Que você se vira. Só que não é bem assim, né? Que você vai acabar adoecendo por causa de uma causa que você está trabalhando demais, por uma causa emocional não tratada. E várias questões, assim, chegou uma pessoa lá e eu vi uma bolha em volta dela com uma névoa muito cinza, e eu perguntei para a voz, falei, o que é isso? Daí eles falaram assim: essa pessoa está presa numa bolha política, ela só está pensando em política, então ela não está conseguindo sair disso, é como se fosse uma doença, né? E realmente essa pessoa estava vibrando muito naquela briga política da época, né, de presidentes, e enfim, cada pessoa que chegava lá, Carlos, eu falava sobre essa quinta dimensão. E é engraçado que eu chegava para as pessoas e falava assim: olha, eu vou te falar uma coisa e você está no total direito de achar que eu tô louca, porque eu também acho que eu tô louca, mas eu vou te falar porque estão mandando eu te falar. E as pessoas me ouviam, e nenhuma delas, mas eu tô falando de muitas pessoas, Carlos, eu acredito que foi mais de 100 pessoas me visitar. Como eu estava em quarto particular, né, eu tinha o dia todo podendo receber visita, das 8 às 10 da noite eu podia receber visitas. Nenhuma pessoa olhou para mim e falou assim: Lu, eu acho melhor você pedir ajuda, porque realmente tem alguma coisa muito errada, né? Elas começaram a me ouvir, porque eu canalizava coisas muito íntimas delas, né, que eu não teria como eu saber. Então elas estavam entendendo que aquelas mensagens vinham de algum lugar. E, enfim, fiquei 22 dias no quarto. E a voz falou assim pra mim, só que pra mim não parecia 22 dias, parecia que eu tava ali há 3 dias. O tempo era totalmente diferente pra mim. E eles falavam pra mim que o tempo nosso é muito diferente do tempo deles. E eu estava dentro do tempo deles pra eu não sentir, né, aquele tempo, que foi muito difícil fisicamente. Eu pude ver meu filho 2, 3 vezes que ele pôde me visitar. Então, psicologicamente foi muito, muito, muito complicado. Mas eu estava incrivelmente bem, psicologicamente, incrivelmente bem. Estava ótima. Estava quase morrendo e as pessoas chegavam lá e falavam assim: Lu, como você está? Eu falei: tô ótima, eu tô maravilhosa, eu tô sentindo um amor incrível. Todo mundo, né, falava: meu Deus, essa menina é positiva demais, não é possível que ela tá longe de tudo, né, no hospital todo esse tempo, e ela fala que ela tá ótima, que o mundo é lindo, que tudo é maravilhoso. Inclusive eu tinha essa conversa com as enfermeiras, eu falei coisas pessoais das enfermeiras, dos médicos e tudo. E daí eu lembro que no último dia, no outro dia o médico falou que eu ia ter alta, eu não fazia ideia de que eram aquelas vozes, né? Pra mim eu tava ficando maluca, mas eu ouvia e fazia sentido, então eu continuei, né? Uma amiga minha que estava em Nova York, ela ficou apavorada quando soube, né, que eu estava na UTI. Ela voltou e veio ficar comigo no último dia de internamento, né, depois de quase 1 mês no hospital. E daí eu contei pra ela falou assim: Lu do céu, mas isso é meio grave, né? É sério que você tá ouvindo? Falei: pois é, amiga, e eu não sei da onde tá vindo isso, não sei por que tá vindo isso, mas tá vindo isso. E eu peguei e liguei no YouTube e apareceu um cara. Ele se dizia terapeuta, e ele começou dizendo assim: saudações terráqueos. Eu olhei para minha amiga e ri, né? Falei: olha que cara maluco, né? Ele acha que é um ET. E ele falou assim: eu sou arturiano, né? E eu vim falar algumas coisas para vocês. E inacreditavelmente, Carlos, ele começou a falar exatamente as coisas que eu ouvia. Que o mundo ia para uma quinta dimensão, que as pessoas precisavam curar suas feridas, que as pessoas têm medo de cutucar as feridas, mas elas só vão sarar se elas fizerem esse curativo, né? Olhar para a sombra para ver a luz. E a minha amiga, naquele momento, ela me olhou e falou assim: Lu do céu, se você tá maluca, esse cara também tá. Porque ele tá falando exatamente as mesmas coisas que você. E ele apareceu aleatoriamente, assim, no meu YouTube. Eu não procurei nada, eu só abri o YouTube e apareceu ele ali. Eu acho que a gente não tá sozinha no mundo.
porque é muita prepotência nossa achar que a gente é, né, os seres mais inteligentes de todo o universo. Eu acho que acho que estamos longe disso. Mas nunca parei para pensar nisso, né? Ou estudei a fundo isso. E aquilo começou a me deixar muito intrigada, né? E daí eu vim para casa e eu continuei ouvindo essas vozes, continuei falando, e eu fui muito obediente, sabe? Tudo que me falavam, eu falava. Eu já começava a frase: pode ser que você me ache louca, mas eu preciso te dizer isso. E eu lembro que uma das primeiras noites que eu cheguei em casa, assim, eu sonhei que eu estava num lugar alto, e nesse lugar alto tinha um mar. E veio uma onda nesse mar e trouxe uma mancha roxa para dentro da casa, mas não estragou a casa, veio uma onda de leve, assim, sabe? E daí veio uma outra onda com peixes mortos. E veio assim, e não estragou a casa também, ela veio, só molhou a casa e trouxe esses peixes. E de repente o mar baixou. Quando esse mar baixou, tinha muitas pessoas debaixo do mar. Só que eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus, será que essas pessoas estão mortas? E elas não estavam mortas, elas estavam felizes, elas estavam cantando, elas estavam celebrando alguma coisa. E essas pessoas, elas estavam do mesmo jeito que estavam aquelas pessoas que, quando eu morri lá na minha meditação, né? Elas estavam com uma roupa branca, que era tipo uma túnica branca, um turbante branco, uma aparência muito jovem e um cabelo clarinho, assim. E daí eles falaram assim pra mim: quando a mancha vier, quando os peixes morrerem e quando o mar abaixar, a gente vai aparecer. E daí vai mudar tudo, porque a gente sabe muita coisa. A gente tem uma vivência muito maior que a de vocês. A gente não é melhor que vocês, mas a gente tem uma vivência muito maior que vocês. E a gente vem ajudar vocês. E a gente mora debaixo da terra. Falei, meu Deus, que sonho mais maluco. E acordei com esse sonho. E desci, né? Eu moro num sobrado. E eu não conseguia dormir de jeito nenhum, porque eu fiquei pensando, porque o sonho foi muito real, né? E coloquei no YouTube de novo. Do nada, Carlos, não procurei nada. Apareceu aquela figura daquela pessoa de branco, com a roupa branca. E de repente estava escrito assim, Lemurianos. Falei, meu Deus, o que é isso? Falei, eles que falam comigo, né? Porque é a imagem que eu vi lá e a imagem que eu vi no sonho. E no sonho também do meu filho era a mesma roupagem, o mesmo cabelo. Falei, esses caras que estão falando comigo. E esses lemurianos, eu sabia absolutamente nada sobre isso, né? Eles me falaram assim, leia um livro que existe sobre eles, que é um livro chamado Telos. E eu comecei a estudar esse livro. É um livro, são 3 livros, na verdade, né? Que é uma mulher que ela canalizava esses lemurianos e ela escrevia as coisas. E tudo que eu lia no livro eram coisas que eles me falavam. Falei, gente, mas qual a chance de eu estar ouvindo coisas, né? E de repente uma mulher escreveu 3 livros exatamente com as coisas que eu ouço. E começou a fazer muito sentido. E eu lembro que uns dias depois eu comecei a estudar esses lemurianos de Telos, né? Eles falavam que eles são da época de Atlantes e eles são seres intraterrenos mesmo, e que eles realmente iam aparecer pra gente em breve. Eu lembro que eu deitei também, né, uns dias depois, e imediatamente eu me vi assim num rio com uma correnteza e tinha uma boia, sabe essas boias que a gente brinca no rio grande, assim? E chegou um ser enorme que eu nunca tinha visto na minha vida também, e ele era um leão branco enorme. Ele pegou na minha mão e falou assim, você quer descobrir de onde você veio? Eu falei, eu não vim daqui? Ele falou, não, você não veio daqui. Você é uma semente estelar, ele falou. Eu falei, então eu quero descobrir. Ele falou assim pra mim, então sobe nessa boia que eu vou te levar. E eu, medrosa, falei, não vou subir não. Porque se eu caio, é muita correnteza nesse rio. E eu não sei nadar, eu vou morrer afogada. Então eu não vou subir nessa corrente não. Nessa boia, se você tiver um outro meio de transporte eu até vou, mas pela boia eu não vou. Daí ele riu e falou assim, que bobinha, você respira debaixo da água, você só não lembra que você respira debaixo d'água. Eu falei, não respiro não, ele respira, de onde você veio, você respira pelos seus poros,
Não é igual. Por isso que você está tendo dificuldade de respirar. Você vai ter que reaprender a respirar. E daí ele falou assim para mim, inclusive, depois dessa ida aqui, eu quero que você assista o filme Avatar. Daí ele falou exatamente o minuto que era no filme. E veja, porque tem uma cena que eles reaprendem a respirar debaixo d'água. Porque um dia vocês vão aprender a respirar debaixo d'água e você está relembrando isso. E eu acreditei naquele leão lindo, porque para mim não sei como aquilo fez sentido, né? Peguei na mão dele e fui. E fui descendo o rio assim, e de repente cheguei numa floresta lindíssima, lindíssima, assim. Ela tinha muitas cores, ela tinha muito neon e tinha animais muito diferentes, assim. E eu olhei para mim, eu era um ser azul, brilhante, lindo. E eu pensei assim, meu Deus, eu tô dentro do filme do Avatar. Eu falei, será que a pessoa que escreveu esse filme, ela teve essa experiência? Porque eu tava 100% real ali. Foi lindo. Eu nem queria voltar para casa. Eu falei, não, eu quero ficar aqui. A sensação aqui é deliciosa. E eu sei que eu tenho filho e marido e tudo, mas eu quero ficar aqui. Daí ele falou assim, não, eu só te mostrei, porque a tua missão é lá. Você assinou um contrato. Você só voltou porque você prometeu ajudar na transição planetária. Eu falei, mas ajudar como? Eles falaram, como você está fazendo? Você está ouvindo as coisas que a gente está dizendo, né? Quem fala com vocês são os lembrianos, os arturianos e os sirianos. E a gente vai te ajudar, a gente vai te guiar nesse caminho para você ajudar as pessoas. E daí eu acordei daquele sonho lindo, assim, acordei e contei pro meu marido, falei, nossa, eu tive um sonho muito real. E eu comecei a contar para as pessoas que não foram me visitar no hospital, tudo isso, e inacreditavelmente, Carlos, as pessoas começaram a acreditar em mim. Elas acreditavam, e não só acreditavam, elas começaram a fazer meditação, elas começaram a procurar terapia, elas começaram a se tratar internamente mesmo. E daí passou o tempo, né, passou mais de um ano nessa loucura toda, eu sempre ouvi vozes, e eu sentia as pessoas muito forte, eu comecei a sentir o que as pessoas sentiam. Então, vou dar 2 exemplos, tá, mas eu tive muitos exemplos. Eu fui numa festa de família, a gente tem mania de reunir os primos ali uma vez por ano, e tava uma prima minha lá, e o pessoal começou a tomar tequila e me ofereceram, né. E daí eu falei, não, eu tô numa busca espiritual e a gente não tá bebendo nada. E o pessoal, nossa, Lu, mas você tão festeira, negando? Eu falei, não tô tomando. E de repente eu olhei no olho dessa minha prima que tava na minha frente. E eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar muito, Carlos. Me deu uma angústia, um nó, meu Deus, uma ansiedade, um sentimento muito ruim. E daí ficou aquele climão, né? Porque tava todo mundo feliz numa festa e eu comecei a chorar, mas não foi chorar um pouco, assim. Eu chorei igual criança. Daí ela olhou pra mim, pegou na minha mão e falou assim, você tá sentindo o que eu tô sentindo, né? Eu falei, tô. Eu falei, você precisa de ajuda. Ela falou, urgente, eu preciso de ajuda. Daí eu mostrei pra ela alguns caminhos, né? Pra ajudar ela. E essa foi uma situação. Lembrando de uma outra situação, assim, eu tava dirigindo no carro e eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito forte, eu tava na BR e tive que parar. Eu falei, meu Deus, mas eu tô tão bem psicologicamente, por que eu tive essa crise de ansiedade? E daí a voz falou assim, essa dor não é tua, essa dor é de um amigo seu. Ele falou o nome dele, ele morava em outra cidade, né? Ele tá sentindo isso agora. E chegou de noite, eu liguei pra ele, né? Liguei pra ele, perguntei se ele tava bem. Ele, não, eu não tô bem. Eu tô tendo uma crise de identidade horrível. Eu não sei o que eu fiz com a minha vida e eu não sei como mudar tudo isso. E como a espiritualidade usa outras coisas também, né? Eu tava num vídeo com ele, meu filho era pequeno e esse meu amigo, ele é compositor. Ele compunha muitas músicas, né? Hoje ele trabalha com coisas de promotor de raves, de balada, etc. E eu tava com um livro perto, assim, que era um livro Abraçando Sua Criança Interior, se eu não me engano, alguma coisa assim. E no livro é uma criança segurando um violão. Daí o meu filho entrou no meio do vídeo, mostrou o livro pra ele, e meu filho tinha 1 ano na época, né? E falou assim, olha, tio, ele tá feliz porque ele tá com o violão na mão. Antes ele não tava feliz, agora ele tá feliz porque ele tá com o violão na mão.
E daí meu amigo começou a chorar, ele falou assim, é isso, eu não tô usando o meu dom. Quantos anos tinha seu filho? 1 ano e meio. Mas como é que ele falou essa frase? Ele fala, desde 1 ano ele fala absolutamente tudo. Hoje ele recém fez 3, né? Se você parar para conversar com ele, ele é um mini adulto. Ele vê muita coisa. Ontem a gente estava viajando e ele acordou assim, ele falou assim, mamãe, tem um dragão enorme em cima do nosso motorhome e ele tá protegendo a gente. Eu falei, filho, que lindo, você viu num vídeo ou você tá sonhando? Ele, claro que não, mamãe. É só olhar para fora, ele é enorme, ele é colorido e ele sempre viaja com a gente, ele sempre protege a gente quando a gente tá viajando. Então ele vê muitas coisas, assim, sabe? E ele pegou e falou isso, ele falou, esse menino tá feliz porque ele tá com o violão na mão. E é engraçado que meu amigo me ligou no outro dia, ele, Lu, fui no estúdio, gravei uma música e eu tô tão bem, parece que eu esqueci desse meu dom, eu tava esquecendo disso, sabe? Então foram muitas e muitas histórias assim que durante esse tempo. E de repente eu comecei a sentir um chamado muito forte para ir para a Amazônia. E a voz falava assim para mim. Dentro desse meio tempo aconteceu uma coisa bem esquisita também. A voz falou assim para mim: você vai comprar uma jacuzzi e vai colocar ela na sua casa ao ar livre. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, uma jacuzzi deve ser um negócio muito caro, né? Como é que eu vou comprar uma jacuzzi assim? E não era tão caro. Eles falaram assim, você precisa ficar mais tempo na água, olhando para o céu. E eu ia muito assim, eu fechava meu olho em meditação, eu ia para o universo. Eu via o universo inteiro de lá. E eles falavam, você precisa ficar mais na água e olhar mais para o universo. E eu comprei uma jacuzzi ao ar livre e lá eu tive muitas visões. Nossa, essa é uma conversa para dias, assim. Eu entrava dentro da jacuzzi, eu olhava pro céu, eu tinha muitas visões. Você não quer nos contar nenhuma delas? Eu tenho uma que foi bem inacreditável, assim, que eu olhei pro céu e eu tenho um embrião congelado ainda, uma menina, né? E eu vi uma nuvem que ela formava certinho, assim, um útero e 2 ovários. E eu fiquei olhando e falei, gente, mas será que maluquice? Olha aquela nuvem, ela tem formato de um útero e 2 ovários. E daí eu falei, será que é algum sinal? Pensei comigo, né? E de repente estava anoitecendo, assim, de repente dentro do útero apareceu uma estrela. Sabe quando você vê uma ecografia que fica bem certinho com um embriãozinho, assim, um pontinho luminoso? E daí falaram assim pra mim, ela vai ser um ser de luz. Ainda não tive coragem de colocar porque eu não tive tempo. Eu tô trabalhando igual uma maluca, mas enfim, me deram esse recado também. E eu via muita coisa de lá. Eu subia, eu via portais, eu vi muitas vidas minhas quando eu entrava na água e em meditação. Eles me mostraram várias vidas que eu tive aqui na Terra. Alguma fora da Terra? Não, eu não vi fora da Terra. A única que eu vi fora da Terra foi essa mesmo que eles me levaram para esse lugar, né? Que me falaram que era Sírios e me mostrou. Mas daí nesse processo terapêutico que eu tenho tido, né, de limpeza de sombras, que eu procurei muitas ajudas, né? Me apareceu muito algumas vidas. Uma delas eu me vi numa banheira morta. Eu via que era tipo década de 70. Eu sempre sinto quando era assim, embora a gente não, eu entendo hoje que não existe vidas passadas, né? Existem vidas paralelas, a gente leva elas todas ao mesmo tempo. E eu me vi uma mulher muito bonita, ruiva, cabelo enrolado, e eu tava morta numa banheira assim, com uma medicação do lado. Eu não sei se eu tive uma overdose, se eu morri sozinha, se eu me matei, mas foi uma cena muito forte. A outra eu me vi, eu era um senhor num laboratório e eu mexia com plantas para fazer remédios. E eu vivi sozinha aquela vida, mas eu descobri muitos remédios feitos de plantas. Então eu era muito feliz e eu morri, inclusive eu tive um ataque cardíaco dentro desse laboratório, mas feliz assim com o feito que eu tive, né, durante a vida. Agora, uma outra, Carlos, que foi incrível, que foi horrível de ver, eu chorei, sofri muito, assim. Eu me vi com um bebê no colo, era uma camponesa de muito tempo atrás, assim. E era uma casa muito simples, e eu me vi muito feliz com o bebê no colo, brincando, sorrindo, eu estava muito feliz com aquela criança.
E de repente eu me vi sozinha e muito triste. E daí eu me perguntei assim, eu falei, o que será que... Por que eu tô triste agora, sendo que eu tava tão feliz? E eu vi uma casa pegando fogo, e eu desesperada dentro da casa, porque aquele bebê tava dentro da casa. E eu não consegui salvar aquele bebê. Então eu saí daquele meu momento que eu tive de meditação, chorando horrores, com uma dor horrível, assim. Inclusive, né, foi falado que foi um dos motivos de eu ter falta de ar, que foi essa inalação e essa dor que eu senti daquela vida. Mas o inacreditável não é isso, cara. O inacreditável é que eu tenho uma... Ela é minha prima porque ela casou com meu primo. E o primeiro dia que ela me conheceu, há uns 10 anos atrás, ela tava começando a namorar com meu primo. Ela olhou pra mim e falou assim pra mim, a gente já se deu bem no primeiro dia. Ela falou assim, você vai ser madrinha dos meus filhos. Daí eu brinquei com ela, falei, você não sabe nem se vai casar com meu primo e eu já vou ser madrinha dos meus filhos. Ela falou, independente, você vai ser madrinha dos meus filhos. E a gente criou uma conexão maluquíssima, Carlos. Parece que a gente se conhecia há milhares de anos. E daí, no Dia das Mães, olha, era uma data muito simbólica, inclusive. Eu fui contar pra ela essa experiência que eu tive de ver o bebê lá. Ela começou a chorar copiosamente. E ela falou assim, eu era aquele bebê. Como assim? Ela falou assim, eu tive a mesma visão que você, só que eu tive a visão do bebê. Ela falou, descreve aquela casa. Eu descrevi a casa, ela descreveu a mesma casa, mas ela era o bebê. Ela começou a chorar, me abraçou e falou assim, é isso, você já foi minha mãe. A gente só se reencontrou. Meu olho até encheu de lágrimas, foi uma história muito forte, assim, sabe? É muito impressionante. E a gente tem uma ligação muito forte, assim. Eu sou madrinha do filho dela. Ela é madrinha do meu filho. Sou mãe. Ela brinca que tudo que ela não teve na adolescência eu proporciono para ela na infância. E a gente tem essa ligação muito, muito louca, assim. Então foram muitas histórias nesse 1 ano e meio, tá? Essa foi uma das poucas histórias que eu contei, mas foram muitas histórias. Dentre isso, a minha irmã, ela morava nos Estados Unidos, ela teve uma IQM lá, só que ela é evangélica, sozinha lá na Flórida, ela começou a ter esse despertar da consciência, então ela não falava pra ninguém, porque ela achava que ela tava ficando maluca também, né? E de repente ela contou isso pra mim e a gente se achou, e qual a probabilidade, né, Carlos, de duas irmãs sócias, porque a gente é muito unida, ter EQM, ver as mesmas coisas. Inclusive ela teve uma visão muito incrível também. Eu espero que um dia ela conte pra você, mas eu vou te contar. Eu e ela, a gente tem uma ligação muito forte. Ela e minha mãe até se estranham às vezes pela nossa ligação, porque ela acha que ela é minha mãe, sabe? Cada vez que ela dirige, ela passa na lombada, ela me segura, assim. Eu falei, calma, tá tudo bem, é só uma lombada. E isso é uma coisa que eu tiro muito sarro dela me segurar. E eu com cinto de segurança. Até hoje, eu adulta, ela faz isso. E ela teve uma visão. Ela viu numa outra vida também, que tava eu, ela e a minha mãe. A gente não era as mesmas pessoas, não tinha a mesma fisionomia, né? E a minha mãe dirigia um carro. Era um carro muito antigo, poucas mulheres dirigiam naquela época. E ela tava num lugar dirigindo que tinha muito penhasco em volta. E tava todo mundo feliz, tava eu feliz, cantando, ela, minha mãe. E de repente a minha mãe pega e faz assim no volante, de propósito, e o carro cai numa ribanceira. E ela disse que ela viu isso em câmera lenta. Ela falou assim, por que você fez isso? Porque a gente ia morrer, né? Não ia ter outra chance pra gente. Ela falou assim, porque eu não tô dando conta da minha vida e eu não vou deixar vocês sozinhas. E daí nós 3 morremos. Aí, né, se entende o fato dela me segurar ali cada vez que ela passa na lombada e ela ter essa super proteção comigo, né? A gente ser muito unida. Então ela tem muita história para contar também, que um dia ela te conta, com certeza. Essa história ela viu durante a IQM dela? Ela viu depois, que ela teve muita coisa depois também da IQM. Enfim, passou todo esse tempo e eu comecei a ter um chamado muito forte para ir para a Amazônia. Eles falavam assim para mim, as pessoas que você tinha que alcançar, você já alcançou. Agora tá na hora de você alcançar voos maiores. E eu lembro que eu falei assim, como voos maiores? Eu sou psicóloga, mas eu não tenho a menor pretensão de atender. Eu nem pago meu CRP há muitos anos, porque eu não atuo, né? Eu não tenho espaço na minha casa para atender, eu não tenho tempo de ter um consultório fora.
E eu não tenho tempo, imagina, a gente trabalha muito, nossos eventos a gente atende empresas muito grandes, então não é só final de semana, a gente acaba tendo evento quase todo dia, e com filho pequeno, né, é muito difícil. Eu falei, olha, eu não sei o que eu posso ajudar vocês, mas eu acho que o que eu posso eu já fiz. Mais que isso eu não tenho condição de ajudar não nessa transição planetária. Daí eles falaram assim, então você vai para a Amazônia e quando você voltar você vai saber. E ficou com isso, né? Você precisa ir para a Amazônia. A Amazônia é um lugar com muita energia ancorada. Você precisa ancorar essa energia para você continuar o teu trabalho. E daí eu lembro que uns dias antes, uma amiga minha, essa que foi no hospital comigo, né, que estava em Nova York, o marido dela trabalha com som e luz. E ela me ligou e falou assim, Lu, vamos numa festa comigo? Eu falei, ai amiga, eu não vou na festa porque eu tô muito aberta, eu fiz o curso de Reiki, então eu tô sentindo a energia de todo mundo, então eu não tô... E ele trabalha muito com rave, com festa assim, né? Falei, então eu não vou em festa nenhuma com você não, você me perdoe. Ela, eu nem sei qual festa é, ela falou, mas eu não quero ir sozinha, porque ela também estava nesse processo de se encontrar, de procurar suas sombras, então a gente estava cada vez mais unidas. E daí a voz falou assim pra mim, vai que tem coisa pra você. Eu falei, numa festa, né? Com som, luz, acho bem pouco provável. E eu falei, outra, hoje eu tô em encontro de reiki, não posso ir. Na hora a menina do reiki me ligou e falou assim, Lu, não vou poder ir hoje. E daí a voz falou, viu? Vai que tem coisa pra você. Eu falei, dessa vez eu tô maluca, porque é impossível ter alguma coisa pra mim na festa. Eu cheguei lá, Carlos, a gente tem um festival de teatro aqui em Curitiba, e era o lançamento dessa festa. E era a festa do Boi Bumbá. Então veio toda a equipe da festa do Boi Bumbá para essa festa. E eu cheguei lá, assim, a comida era da Amazônia, e eu já tava com aquele chamado fortíssimo para ir pra Amazônia, né? As pessoas, a decoração, tudo era da Amazônia. E eu fiquei parada, assim, de boca aberta assistindo aquele show, encantada, né? Porque tocou meu coração, assim, absurdamente. E de repente chegou um pajé do meu lado, um dos diretores dos bois, acho que era do Caprichoso, se eu não me engano, olhou pra minha cara e falou assim, você precisa ir pra Amazônia. A minha amiga riu, né, porque ela sabia do meu chamado. Eu falei, olha, eu tô pensando seriamente, porque eu tô com esse chamado aí. Daí ele falou assim, esse ano a festa é linda, é Medicinas da Floresta, Curas do Coração, e você precisa estar lá. Ele falou assim pra mim. Daí minha amiga falou assim, Lu do céu. Eu lembro que eu brinquei com ela ainda, Carlos, que eu falei assim, eu preciso de provas muito concretas, sabe? Assim, eu sempre peço provas muito concretas das coisas. E eu falei, ai amiga, eu brinquei, né? Eu falei, eu não vou, eu preciso de prova concreta, tipo, sei lá, uma vaca cair na minha cabeça. Brinquei com ela. Antes da gente ir pra festa, eu falei isso. De repente, ela olhou pra minha cara e falou assim, Lu, olha pra cima. Tinha uma estátua do Boi Bumbá gigante em cima de mim. Ela falou assim, você vai pra Amazônia, porque senão esse Boi Bumbá vai cair em cima da nossa cabeça. Eu falei, gente, eu vou pra Amazônia. Comprei passagem no dia seguinte, obviamente. 1,5 depois, estava eu, meu marido e meu filho na Amazônia, sem saber o que fazer lá. Fui na loucura, né? O povo me recriminando ainda, por que eu vou fazer com uma criança de 2 anos no meio da Amazônia, né? E foi lindo, assim, eu passei 10 dias lá, eu não ouvi muitas vozes lá, o que foi inacreditável, mas eu sentia a energia do local, assim, era muito forte. A gente fez muitas caminhadas dentro mesmo da floresta, entrou em cavernas, foi muito bonito. Uma das coisas inacreditáveis também que aconteceu, que a gente foi com um grupo de umas 70 pessoas, assim, para uma aldeia indígena bem isolada, e de repente o pajé lá pegou e me chamou para dar uma bênção. Ele só chamou eu. E ele não falava português, né? Quem me chamou foi a mulher dele. Eu não entendi nada do que ele estava falando, mas o meu marido filmou. Obviamente eu quase morri tanto de chorar, porque a minha alma entendeu o que ele estava me dizendo, né? E ele fez aquela bênção só comigo ali. Então parece que foi uma, né, entrada para tudo isso, assim. E daí voltei, assim, apaixonada pela Amazônia, nadei com boto, fui no meio da floresta, peguei bicho preguiça no colo, fiz tudo que de lindo que tem lá, né? Porque a nossa floresta é maravilhosa, e depois que eu tive a ITM, eu me senti muito conectada com a natureza, assim, eu entendi que nós somos a própria natureza, sabe? É bem maluco dizer isso, assim.
Mas muitas vezes eu meditava e eu via como se meus pés criassem raízes, e eu olhava para as minhas mãos criavam galhos e folhas, e é como se a gente fosse a própria natureza. Tá tudo tão interligado, né? As pessoas, a natureza, o céu, o universo, que é uma energia surreal, assim. E daí eu voltei e falei, legal, eu fui, mas eu não voltei com nenhuma resposta não do que eu tenho que fazer da minha vida, né? Eu acho que foi em vão a minha viagem. Daí eu voltei, o meu pai tem uma casa muito grande aqui em Curitiba, e ele falou assim, filha, eu quero ir embora pra praia, eu quero morar na praia. Mas eu não sei o que fazer com essa casa aqui, porque a casa aqui tem 4 andares, a gente brinca que é um elefante branco, sabe? Porque ela é muito grande e muito antiga, é difícil de vender, assim, né? Daí meu pai falou assim, não sei se eu vendo, mas vender vai ser difícil, não sei se eu alugo. E daí a voz falou assim pra mim, essa casa vai virar uma clínica pra você ajudar as pessoas. Teu pensamento é tão pequeno, você achou que você precisava de uma sala. E essa casa vai virar uma clínica pra vocês. Eu falei, não, mas não é possível. Eu falei, imagine, meu pai nem vai nem topar isso, né? Meu pai é super, super da igreja, assim, né? Evangélico. E essa é uma história muito maluca. Embora meu pai tava acreditando em muita coisa que eu tava dizendo. E eu falei, pai, e se a gente pegasse essa casa e locasse de você? Só que eles me passaram todas as informações, cara. Eu não fiz absolutamente nada, nem eu, nem minha irmã, né? Eles falaram, olha, a casa vai se chamar Iluminar. O slogan de você vai ser Café, Amor e Cura. Vocês vão ter uma cafeteria embaixo, em cima vai ser clínica. As terapeutas vão chegar até vocês não vão precisar procurar ninguém. E o resto é com a gente. Falaram só assim, só monta. Eu falei, então beleza, então eu vou guardar um dinheiro, porque tinha que reformar toda a casa, comprar móveis pra tudo, né? Falei, daqui uns 6 meses mais ou menos a gente consegue se organizar, né? Daí eles falaram assim, não, vocês têm 30 dias pra abrir essa casa. Falei, meu Deus, 30 dias, nós não temos dinheiro guardado, a gente não esperava isso, né? E daí, Carlos, e a gente é muito obediente, né? Eu e minha irmã, meu pai topou, alugou pra gente, a gente começou. E mais engraçado que todo mundo que vinha ajudar a gente aqui a pintar a casa, a montar os móveis, acontecia alguma coisa. Caía da escada, ficava com algum problema de saúde e não vinham ajudar a gente. Daí a voz falava assim pra gente, a energia tem que ser de vocês. Quem vai pintar essa parede é vocês. Quem vai montar essa cadeira é vocês. E a gente ficou madrugadas aqui montando móveis, pintando, colocando esse papel de parede. Essa é uma das nossas salas, né? Então a gente fez absolutamente tudo. Mal dormia. E ficou linda. Nossa, a casa ficou linda, assim. Mas a gente não tinha um terapeuta, Carlos, porque a gente só obedeceu, né? E a gente fez uma festa de lançamento para os amigos, assim, né? Para os familiares. Veio mais de 200 pessoas, foi muito legal. E daí, no outro dia, a gente abriu a clínica. A gente não tinha terapeuta, a gente não tinha absolutamente nada, né? Daí eu olhei pra minha irmã e falei assim, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a gente tem que pagar esse aluguel, né? E daí a voz falava assim, vocês não vão atrás de ninguém. E eu mandei fazer uma placa de aluga-se salas, né? Para os terapeutas atender aqui. Carlos, todo dia aquela placa enrolava e caía. Todo dia. E eles falavam, a gente tá avisando, as pessoas certas vão aparecer para vocês. A família de vocês já tá formada. As terapeutas certas vão chegar para vocês. E uma história muito maluca, que quem fez eu me apaixonar por psicologia é uma menina, uma ex-cunhada minha, que eu não via ela há mais de 10 anos. E eu falei assim pra minha irmã, eu falei, nossa, eu queria tanto que a Solange atende aqui, mas ela é psicóloga da polícia, então ela não tem tempo de nada, assim, sabe? E daí eu falei assim, eu preciso procurar a Solange, porque eu não sei, eu sinto que a Solange tem que atender aqui. E a gente tinha uma reunião com uma quiropata e com a nossa professora de yoga, que elas vieram, a gente não procurou ninguém, né? E daí eu tava ali na reunião, na cafeteria, a gente olhou pra fora, quem que tava na porta? A Solange, a terapeuta. Eu olhei assim e falei, Solange, o que você tá fazendo aqui? Porque eu tinha acabado de falar pra minha irmã que eu tinha que achar o contato dela, porque eu queria muito que ela viesse trabalhar aqui. E ela falou assim, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim, mas não, essa aqui é a tua casa. Falaram pra mim que isso aqui é uma clínica, que eu tinha que vir conhecer. Falei, então, eu fiquei, né, em choque. Eu falei, então, Solange, é uma clínica. Me pediram pra você trabalhar aqui, mas eu não te procurei. Falei, então, menina,
Eu vi no Instagram e a avó da minha filha começou a trabalhar aqui. Falei, quem é? Ela, ela, a professora de yoga. Olha o tamanho da coincidência, né? E daí naquela noite eu tive um sonho, foi muito engraçado, que eu falei assim pra ela, eu chamo ela de Sol, né? Falei, Sol, você tá entendendo que o teu nome combina com o nome nosso, que é iluminar Sol? Daí ela falou assim pra mim, e qual que é o significado do teu nome, Luciana? Falei, nunca pesquisei. Daí ela falou assim, aquela que traz luz. Luciana significa aquela que traz luz. E eu não sabia disso, eu não sabia que o significado de Luciana era aquela que traz luz, né? E começou histórias maluquíssimas aqui, né? Todo dia entrava pessoas com várias histórias. Eu falei assim, olha, eu tô sentindo uma energia surreal aqui, meu Deus, parece que isso aqui é um portal. E as terapeutas começaram a aparecer, e veio uma que olhou pra minha cara do nada, assim, pra cara da minha irmã e pra mim, e falou assim, vocês sabem o que vocês têm que fazer, a família de vocês já tá formada. E elas vão chegar aos poucos pra ajudar, porque a gente não tem muito tempo para transformar as pessoas, essa transformação é logo. Então vocês têm 6 meses para organizar a casa, para ancorar a casa, falaram assim para mim. Dia 26, fez 6 meses, Carlos, e a gente tinha conversado antes, viralizou um vídeo nosso, e a gente tinha poucos clientes, assim, sabe? A gente tava realmente pensando, meu Deus, como é que a gente vai se manter, né, nesses 6 meses que a espiritualidade pediu. Como assim a espiritualidade pediu o quê em 6 meses? Eles falaram que a gente tinha 6 meses para se preparar para o que vinha. Para formar nossa família e se preparar para o que vinha. Não sei o que veio. Esses 6 meses se completam quando? Se completou dia 26, antes de ontem. Dia 26 de janeiro de 2025. Falo isso porque esse vídeo vai permanecer no ar. Sim. E no dia 25, se eu não me engano, viralizou um vídeo nosso de um pessoal que entende de Instagram e veio aqui, adorou e filmou. E de repente o nosso vídeo daqui desse local tinha mais de 200, hoje a gente tá com quase 300 mil visualizações. E eu não tô dando conta de atender essa demanda de pessoas que querem vir aqui fazer essas terapias, fazer massagem, conhecer a cafeteria. E foi exatamente 6 meses depois. E hoje a gente tá conversando aqui praticamente 6 meses depois, né? Então é um recado que nos foi dado e que inacreditavelmente se cumpriu 6 meses depois. E como eu tinha te falado, né, eu sempre ouvi o canal de vocês, gosto muito do canal de vocês, mas eu nunca tive o chamado de contar essa história. E há uma semana atrás, mais ou menos, eu sonhei que eles me falaram. Ele falou assim, agora chegou o momento. Agora vocês estão preparadas. Agora muitas pessoas precisam ouvir tua história. Porque eu falava só para as pessoas próximas e para quem eles me pediam para falar, né? E eu sei o quanto o canal de vocês repercute e o quanto é importante para mim, pelo menos foi muito importante para esse meu despertar. Eu ouvi várias histórias aí que me fez entender várias coisas, né? Daí eles me pediram para te procurar porque chegou o momento da gente contar isso para mais pessoas, porque a gente vai ter uma mudança muito boa. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Luciana, onde ela continua a nos contar sobre as suas experiências e também responde às nossas perguntas. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?